Próxima atração, Por Dentro do Campus. Educação. Inscrições para o cursinho preparatório para o Enem, oferecido pela UFRN, seguem até hoje. Tecnologia. O UFRN investe na ampliação e modernização de data center. O novo equipamento armazena e gerencia todas as redes da universidade. Sustentabilidade. Preocupada com a redução dos impactos que os resíduos sólidos podem causar ao meio ambiente, a UFRN possui projeto que armazena e descarta corretamente todo o lixo sólido produzido pela instituição. Aqui no estúdio, vamos conversar com Nilberto Gomes, arquiteto da Superintendência de Infraestrutura da UFRN, para falarmos como andam os projetos e planos de acessibilidade no campus. E você, já conhece a Inova Metrópole, a incubadora de empresas de tecnologia da informação do Instituto Metrópole Digital? Fique ligado, o Por Dentro do Campus começa agora. O cursinho preparatório do Programa Complementar de Estudos para Estudantes do Ensino Médio, o PROCEM da UFRN, está com matrículas abertas até hoje à noite. No primeiro dia de inscrições, mais de 200 pessoas se cadastraram para concorrer a 500 vagas ofertadas. O programa existe desde 2006, oferecendo aulas de 11 disciplinas, tudo totalmente de graça. Ano passado, Vinícius prestou o Enem pela primeira vez e conseguiu uma vaga para cursar Ciência e Tecnologia na UFRN. Ele foi um dos alunos atendidos pelo cursinho do PROCEM, que visa preparar gratuitamente estudantes para o Exame Nacional. O cursinho em si reforçou a base que a gente tinha todinha no ensino médio. Como no ensino médio às vezes é muito falho o ensino, aqui eles reforçaram a base de tudo que você precisa para poder passar no Enem e entrar na faculdade. Além de Vinícius, 140 estudantes conseguiram uma vaga na universidade no último processo seletivo. Em 2015, o cursinho está abrindo mais de 800 vagas em 4 cidades do estado. O cursinho preparatório da PROCEM existe desde 2006 e oferece aulas de 11 disciplinas, como História, Geografia e Inglês. Esse ano, desde o primeiro dia de inscrição, a procura está grande. O cursinho do PROCEM ele funciona de segunda a sexta e os alunos eles vão ter aula de todas as matérias que compõem a prova do Enem. Português, matemática, sociologia, fisiologia, química, física, biologia, enfim, todas as disciplinas do Enem eles têm aula. E a gente funciona, as nossas aulas elas vão até a prova do Enem, até a época da prova do Enem. E a gente não apenas faz aulas, mas também como aulões e outras atividades. Para a coordenadora do projeto, essa é uma grande oportunidade para quem deseja entrar na instituição federal. O que importa para nós mesmo é saber que nós estamos na instituição pública e que a gente está propiciando aos alunos que são de escolas públicas sonharem e saber que é possível ingressar na instituição pública. Então o PROCEM tem esse foco de melhorar os estudos, qualificar melhor os alunos de escolas públicas para ingressarem na universidade. Bom, se você ainda não se inscreveu para concorrer a uma das vagas do cursinho preparatório para o Enem oferecido pela UFRN, corra que ainda dá tempo. Neste momento, no Departamento de Enfermagem do Campus Central da UFRN, ao lado do RU, monitores do PROCEM estão efetuando os cadastramentos até às 21h30. Portanto, não perca essa chance. Outros detalhes podem ser obtidos com a coordenação do programa pelo telefone 3342-2299 no ramal 118. Universidade Federal do Rio Grande do Norte deu início nesta semana às obras para a criação no Campus Central de Natal de 2 rotas acessíveis para pessoas com deficiência, em especial para aquelas com deficiência visual, cadeirantes e com dificuldades de locomoção. Acompanhe na nossa matéria. Se locomover de um lugar para outro pode parecer muito simples para a maioria dos cidadãos. Ir à escola, ao trabalho, ao shopping ou até fazer um passeio. O direito de ir e vir está previsto na Constituição Federal Brasileira, mas ele não é garantido a todos.
Pessoas com alguma limitação, seja permanente ou provisória, passam por inúmeras dificuldades para executar estas tarefas diárias. Francisco José é estudante do curso de Ciências Sociais da UFRN e em alguns minutos de conversa ele lista vários exemplos. Ônibus que tem adaptado, tem, mas a maioria das vezes estão quebrados, pelo menos as linhas que eu utilizo. 63, geralmente tem ônibus, mas estão quebrados. Aluno da UFRN desde 2011, Francisco conta que houve melhorias, mas ainda há muito a fazer. O RU também, que quando eu venho no ônibus, eu paro nas residências universitárias, aí não tem acesso, é uma escada. Eu tenho que descer da cadeira para mim subir e pedir ajuda a alguém para colocar a cadeira lá em cima. A universidade desenvolve um plano de mobilidade que contempla criar ou adaptar prédios e torná-los acessíveis a todo e qualquer cidadão, independente de suas limitações. O plano de mobilidade nasceu exatamente do diagnóstico da necessidade de fazermos isso. Então, partindo em duas frentes, nós fazemos nas edificações, porque as edificações têm que ser acessíveis também, tanto pelo transporte vertical, a necessidade de você se locomover entre o térreo e os demais pavimentos, como também pelos equipamentos que compõem essa edificação. As obras de acessibilidade já chegaram ao setor de aulas onde Francisco estuda. Por aqui, ele consegue se locomover sem dificuldades. Mas quando o assunto é voltar para casa, surge um obstáculo. Daqui, Francisco só segue adiante com ajuda. Um dos principais desafios enfrentados por Francisco é o acesso à universidade. Em um dos pontos de ônibus que dá acesso ao setor 2, onde ele estuda, possui um grande desnível. Se ele tivesse acesso a este lado da avenida, teria mais opções de ônibus e poderia chegar bem mais rápido à sua casa. De acordo com a Superintendência de Infraestrutura, mais de 4 milhões de reais já foram investidos em acessibilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os novos edifícios já são construídos de acordo com as normas. O principal desafio é adaptar as antigas construções. A universidade é inclusiva e pretende ser mais ainda, e isso contempla qualquer pessoa. Então, a necessidade de cada um tem que ser contemplada, independente como ele seja. Ele tem que saber, ele tem que poder chegar a qualquer lugar do campus. Um esforço para que Francisco possa exercer um direito básico: se locomover com liberdade. Bom, como vimos na matéria, a universidade atualmente desenvolve um plano de mobilidade que contempla a criação e adaptação de prédios acessíveis a todo e qualquer cidadão, independente de suas limitações físicas. Sobre esse assunto, converso agora com Nilberto Gomes, arquiteto da Superintendência da UFRN. Nilberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, foi feito um diagnóstico, não é isso? Você poderia passar para a gente como foi o diagnóstico e quais os problemas que vocês detectaram? Esse diagnóstico foi realizado aí há 2 anos atrás por iniciativa da Reitoria e da KN. Nós formamos os alunos de arquitetura e diagnosticamos, em termos de acessibilidade, todo o campus central da universidade, o campus de Caicó, o campus de Currais Novos e Santa Cruz, a Facisa. Então, todos os edifícios do campus central foram vistoriados, assim como os edifícios dos campi no interior. E nós diagnosticamos também, fizemos a vistoria de 14 rotas aqui no campus central. Certo. E como a universidade tem feito a partir desse diagnóstico, né, para melhorar essa questão da falta de acessibilidade aqui na UFRN? Certo. Em relação às edificações, esse diagnóstico baliza as ações em cada edifício individualmente, né? Quando a gente fala do espaço externo, nós iniciamos aí as obras, estamos terminando as obras das rotas acessíveis, 2 delas, né? Essas rotas vão levar os alunos desde o anel viário, desde a parada do anel viário, até o centro de convivência, passando pelos centros acadêmicos, pelos setores de aulas, né? Pelos pontos mais importantes na vida cotidiana de cada um desses alunos.
Certo. E qual a principal dificuldade encontrada até agora pela UFRN para conseguir fazer esse trabalho de adaptação? São algumas dificuldades. Primeiro, são as barreiras atitudinais, né? Essa questão da educação, de fazer as pessoas compreenderem que essa acessibilidade é fundamental para a permanência do aluno, para a vida acadêmica do aluno na universidade. Outra dificuldade são as dimensões do campus, né? Nós temos aí um campus com 40, 45 anos e temos um passivo em termos de acessibilidade que é bastante difícil, né, de ser corrigido. As novas edificações já são feitas de forma acessível, atendendo a todas as normas, mas os espaços externos das edificações antigas, elas precisam paulatinamente sofrer assim, obras ou reformas para que elas sejam acessíveis, né? Certo. E a gente sabe assim que o setor 2 é um dos que tem assim um grande problema, teve um problema agora com a licitação, né? Como vocês estão fazendo para melhorar essa questão, já que a licitação não deu certo? Na verdade, assim, essas duas primeiras rotas passam no setor 1 e no setor 2, justamente porque lá nós temos um maior número de pessoas com deficiência. A questão do setor 2, a reurbanização, como nós chamamos do setor 2, sofreu o problema porque a empresa rescindiu o contrato. Então, a empresa rescindindo o contrato, há todo um processo, toda uma burocracia para que a gente retome esse trecho que finalize essa obra. Por outro lado, nós temos outra licitação em andamento, né? Na verdade, outra obra em andamento, que vai prover de acessibilidade esse entorno do setor 2, setor de aulas 2. Certo. E essa questão, por exemplo, das calçadas, né, que a gente estava conversando, sim, existe uma faixa amarela, só que fica para o lado direito da calçada, né? E a gente sempre vê que acaba esbarrando, por exemplo, numa árvore, num poste, né? E não existe nada que avise a pessoa que tem a necessidade, por exemplo, que existe aquele obstáculo ali. Isso. Nós vamos o que está sendo feito para solucionar Pronto, isso? Nós vamos solucionar esse problema, nós solucionamos esse problema com a ajuda dos nossos alunos cegos, né? A norma não pede que tenha esse piso tátil de alerta na borda da calçada. Em nenhuma outra cidade no Brasil nós encontramos isso, é muito pontual. Então, a nossa atitude foi consultando os alunos cegos, a gente implantar o que está definido na norma, que é o piso direcional no centro da calçada. Quando eu trago a pessoa para o centro da calçada, eu evito que ela ande e se desloque na borda da calçada, onde nós encontramos os equipamentos públicos, né? O mobiliário urbano, a árvore, a lixeira, enfim, vários equipamentos que a gente tem na borda da calçada. Uma outra dificuldade é a questão do circular, né? Como está sendo resolvida essa questão para que as pessoas que tenham esse tipo de necessidade consigam, né, acessar o circular? Isso é uma pergunta importante, porque o circular não é um serviço prestado pela universidade, é um serviço externo, né? É um serviço das empresas de transporte. Então, nós temos nos últimos anos nos encontrado várias vezes com a Secretaria de Mobilidade, solicitando por diversas vezes, a reitora foi pessoalmente conversar com essa secretária para que os ônibus que fazem o serviço de circular na universidade, eles sejam acessíveis, eles tenham pelo menos a plataforma para que o cadeirante possa acessar esse ônibus. Atualmente nós só temos 2 ônibus com isso, né? A expectativa é que com essa licitação dos transportes que vai ocorrer em Natal, e é uma promessa, um compromisso da Prefeitura que em 2006 todos os ônibus estejam com a plataforma, sejam acessíveis. Ok, Nilberto Gomes, muito obrigada. Que daqui a algum tempo a UFRN esteja toda acessível. Nós todos estamos trabalhando para isso. Tá ok, muito obrigada. E o Por Dentro do Campus faz um rápido intervalo. E veja no próximo bloco. Novo centro de dados da UFRN já está em funcionamento e garante a proteção de dados e maior disponibilidade de recursos, ampliando a capacidade de processamento e armazenamento de informações da universidade. E ainda, o UFRN possui projeto que armazena e descarta corretamente todo o lixo sólido reproduzido pela instituição. Nós voltamos em instantes. Até já!